Hi, what can I get for you? 16-ounce coffee. Is that it? That's it. It's gonna be $205. And pay with the Bitcoins. Sure can. There you go. Okay. And there we go. All right, you're all set. Coffee with the Bitcoins. As moedas digitais chegaram para revolucionar as nossas vidas. O Bitcoin, para quem não sabe, é uma moeda digital. Mas antes de explicar o que é ele, nós temos que falar primeiro das moedas normais. Até o início do século XX, as principais moedas do mundo utilizavam o padrão ouro, ou seja, uma quantidade de moeda valia uma quantidade específica de ouro. E você poderia trocar até na boca do caixa do banco o seu dinheiro por ouro. O real ao dólar hoje, por exemplo, são moedas fiduciárias. Elas se baseiam em confiança. Elas têm valor porque existe outra pessoa que também a valoriza. E a maioria das pessoas confia em quem emite essa moeda, que é o sistema financeiro dos respectivos países. Assim funciona o Bitcoin. Ele tem valor porque muitas pessoas enxergam valor nele. E outras pessoas aceitam como uma moeda de troca, como qualquer outro produto ou serviço. Só que ao contrário das outras moedas, o sistema do Bitcoin não é centralizado. Não existe um emissor, não existe um órgão público ou privado que controla a emissão de Bitcoin. O sistema do Bitcoin funciona com equações que computadores precisam resolver para ganhar recompensas em Bitcoin, como mineradores em uma mina que vão atrás de ouro. Mas com o tempo vai ficando cada vez mais difícil encontrar Bitcoin como se fosse um recurso natural escasso, até chegar ao ponto que o valor que você gasta com energia para manter aquele computador funcionando vai ser maior do que o valor que você consegue em Bitcoins. Assim, o número de Bitcoins disponível tende a estabilizar com o passar do tempo, reduzindo a pressão inflacionária sobre a moeda. Mas como a gente sabe quem é o dono de uma Bitcoin? Através da blockchain. O sistema de blockchain é como se fosse um livro-razão, onde ficam registradas todas as transações de todos os Bitcoins que existem no mundo. Funciona como um sistema bem parecido que você usa quando baixa um torrent. Não existe um servidor central. As pessoas que estão baixando, ao mesmo tempo, compartilham o arquivo com as outras. Sim, através da blockchain é possível saber todo o histórico de um Bitcoin, desde sua mineração até onde ele está hoje, incluindo todo o caminho que ele fez para chegar lá. Quando você faz uma carteira Bitcoin, você ganha duas chaves criptográficas, uma que você utiliza para passar para pessoas que querem fazer pagamentos para você e outra que você guarda. Essa segunda serve para você ver seu saldo e realizar os seus pagamentos. Esse sistema de chave pública e privada é utilizado em diversos sites na internet, principalmente aqueles que usam certificado digital.
Aquele cadeadinho verde que tu vê no canto significa que ele usa esse sistema, e esse sistema é o mesmo do Bitcoin. O Bitcoin já se provou extremamente seguro, já que existe desde 2009 e jamais foi corrompido. Sim, já foram feitas diversas fraudes com Bitcoin, assim como são feitas fraudes com outras moedas, mas a integridade da moeda continua perfeita. Lembrando que o código do Bitcoin é aberto, assim qualquer pessoa com conhecimento técnico suficiente consegue analisar ele e ver como ele funciona, o que não é possível no sistema tradicional dos bancos hoje. Como o Bitcoin não passa por um sistema bancário, ele está imune a taxa, a impostos e a sistemas estatais. As transações internacionais são muito mais rápidas por causa disso. Mas em compensação, as transações menores, como aquelas que você faz quando faz uma compra por cartão de crédito, ainda são mais demoradas que o normal. A facilidade de permanecer anônimo com Bitcoin facilita o comércio de atividades consideradas ilegais, como o comércio de drogas, por exemplo. Alguns países querem proibir e criminalizar quem utiliza o Bitcoin. Apesar disso, hoje em dia já é possível carregar cartão de crédito com bandeiras conhecidas utilizando o Bitcoin. E no momento que você realiza pagamentos, ele converte para a moeda que você está realizando aquele pagamento, seja onde você estiver. Diversas grandes empresas, como o Dell e o PayPal, já estão aceitando o Bitcoin como pagamento. Pequenos negócios locais, como uma padaria ou um mercado, já estão começando a aceitar o Bitcoin como pagamento também. Ele vem se alastrando rapidamente. O Bitcoin se tornou, assim, a primeira moeda digital de sucesso, e suas inovações como o blockchain poderão ser usadas em diversas outras aplicações ainda não pensadas, como o registro de propriedades e outros. Muitas pessoas estão especulando em cima do Bitcoin, já que já é considerado pelo mercado como uma moeda como qualquer outra, e assim o seu valor pode aumentar ou diminuir. O real intuito do Bitcoin não é especulação, é o uso difundido dessa nova ferramenta que traz grandes possibilidades para um mundo mais livre. Não se sabe se o Bitcoin será a moeda digital definitiva, mas já se sabe que seu modelo veio para revolucionar a tecnologia e também a economia. Aproveitando o assunto então, a partir de agora, a nossa carteira de Bitcoin estará aqui embaixo na descrição disponível para você poder fazer uma doação, você que gosta do nosso canal e quer que nosso trabalho continue crescendo. É isso aí, gostou do vídeo? Dá um like também, compartilha, se inscreve no canal, até mais. Até o início do século XX, as principais moedas do mundo, meu Deus do céu, cara, que é o sistema financeiro estatal dos... É um sistema P2P. Não, peraí. É um sistema P2P, assim como... É um sistema P2P, assim... É um sistema peer-to-peer, assim como... Eu falei direitinho, mas eu tive que rir. É um sistema P2... Peido. Puta merda. Lembrando que o código de Bitcoin é aberto, ou seja... Puta merda! Não se sabe se o Bitcoin vai ser realmente a mulher... Meu Deus, cara, eu não sei de onde saem essas coisas da minha... Na moral, Bitcoin... É, ela é bem gatinha, ela é a Bitcoin. Feito! E de onde surgiu o Bitcoin, né? Quem é que teve essa ideia? Quem é que conseguiu conceber essa inovação disruptiva? Foi em 31 de agosto de 2008, era o auge da crise financeira mundial, o banco Lehman Brothers tinha recém ido à falência, que até hoje é a maior quebra da história dos Estados Unidos. Um programador desconhecido até então, usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou uma mensagem num site de criptografia, numa lista de criptografia online, de discussão de criptografia, onde ele anunciava a sua grande invenção, um sistema de dinheiro eletrônico P2P. E nessa mensagem ele anexava um paper com 9 páginas, onde descrevia o funcionamento do sistema e algumas das suas características. Naquela época, quando ele lançou essa mensagem, quando ele começou a discutir com os especialistas dessa lista de discussão de criptografia, a maior parte deles não levava fé, não acreditava. Até porque a ideia de uma moeda digital, a política, que não era controlada por nenhum governo ou banco central, ela não era nova. Outros já haviam tentado no passado.
e ninguém tinha conseguido fazer essa tecnologia decolar realmente. Então, a maior parte desses especialistas era cético, não levou muita fé, não acreditava que o Bitcoin fosse decolar. Mas a verdade é que o Bitcoin ele é resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento na área de ciência da computação, de criptografia, de redes distribuídas, e é uma verdadeira façanha, não apenas em ciência da computação, mas também em ciências econômicas e de teoria dos jogos também. É realmente algo incrível, porque da forma que ele foi concebido, o Bitcoin ele não é controlado por ninguém individualmente, mas as regras do sistema incentivam o comportamento honesto. E é por isso que o Bitcoin, agora em janeiro de 2017, completou 8 anos de existência, de forma ininterrupta, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para qualquer um usar a hora que quiser. E é precisamente por essas características que não importa quem seja o Satoshi Nakamoto, que esse é o único mistério que até hoje persiste nesse sistema. Não se sabe quem é o Satoshi Nakamoto, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, não se sabe a real identidade dele. Já tentaram achar no passado, a revista Newsweek veio com um fiasco, uma matéria de capa que teria encontrado o Satoshi Nakamoto, mas não encontrou. Ano passado teve um australiano, um empreendedor australiano também, que teria tentado provar que era o Satoshi, mas não conseguiu. Mas isso pouco importa, porque o sistema não depende dele. O sistema não depende em absoluto da pessoa do Satoshi Nakamoto, não depende em absoluto de uma pessoa individualmente. Então as regras do sistema incentivam o comportamento honesto e não precisa de nenhuma pessoa para ditar as regras desse sistema. É realmente uma façanha e é uma quebra de paradigma, porque é difícil a gente conceber um sistema cujo funcionamento e cuja segurança não dependa de uma entidade centralizada, de um ente centralizado. É quase que inverter a lógica que hoje em dia reina. É a segurança por meio da descentralização, a segurança por meio da distribuição das tarefas, das informações, e sem depender de uma entidade central. É realmente algo disruptivo e é difícil a gente entender, porque à primeira vista, a primeira pergunta que a gente faz é, mas quem controla o Bitcoin? Quem é que é responsável por fazer o sistema funcionar? Ninguém individualmente, mas todos conjuntamente fazem com que o Bitcoin funcione há mais de 8 anos de forma ininterrupta. What if there's a technological advancement so powerful that it transforms the very basic pillars of our society? A technology which fundamentally influences the way that our economy, governance systems, and businesses function, and could change our conceptual understanding of trade, ownership, and trust. This technology already exists, and it's called cryptocurrency. People often think of Bitcoin as only virtual money or a transaction system. But if you look closer, you'll see that the monetary aspect is just the tip of the iceberg. That's because Bitcoin is a groundbreaking internet technology for which money is merely one of the possible applications. Money exists to facilitate trade. Through the centuries, trade has become incredibly complex. Everyone trades with everyone worldwide. Trade is recorded in bookkeeping, and this information is often isolated and closed to the public. For this reason, we use third parties and middlemen we trust to facilitate and approve our transactions. Think of governments, banks, accountants, notaries, and the paper money in your wallet. We call these trusted third parties. This brings us to the essence of Bitcoin. Bitcoin software enables a network of computers to maintain a collective bookkeeping via the internet. This bookkeeping is neither closed nor in control of one party. Rather, it is public and available in one digital ledger which is fully distributed across the network. We call this the blockchain. In the blockchain, all transactions are logged, including information on the time, date, participants, and amount of every single transaction. Each node in the network owns a full copy of the blockchain. On the basis of complicated, state-of-the-art mathematical principles, the transactions are verified by the so-called Bitcoin miners, who maintain the ledger.
The mathematical principles also ensure that these nodes automatically and continuously agree about the current state of the ledger and every transaction in it. If anyone attempts to corrupt a transaction, the nodes will not arrive at a consensus, and hence will refuse to incorporate the transaction in the blockchain. So every transaction is public, and thousands of nodes unanimously agree that a transaction has occurred on date X at time Y. It's almost like there's a notary present at every transaction. This way, everyone has access to a shared single source of truth. This is why we can always trust the blockchain. The ledger doesn't care whether a Bitcoin represents a certain amount of euros or dollars, or anything else of value, or property for that matter. Users can decide for themselves what a unit of Bitcoin represents. A Bitcoin is divisible in 100 million units, and each unit is both individually identifiable and programmable. This means that users can assign properties to each unit. Users can program a unit to represent a eurocent, or a share in a company, a kilowatt-hour of energy, or a digital certificate of ownership. Because of this, Bitcoin is much more than simply money and payments. A Bitcoin can represent many kinds of property: 1,000 barrels of oil, award credits, or a vote during elections, for example. Moreover, Bitcoin allows us to make our currency smarter and to automize our cash and money flows. Imagine a healthcare allowance in dollars or euros that can only be used to pay for healthcare at certified parties. In this case, whether someone actually follows the rules is no longer verified in the bureaucratic process afterwards. You simply program these rules into the money. Ergo, compliancy up front. The unit can even be programmed in such a way that it will automatically return to the provider if the receiver doesn't use it after a certain amount of time. This way, the provider can ensure that allowances are not hoarded. A company can control its spending in the same way, by programming budgets for salaries, machinery, materials, and maintenance so that the respective money is specified and cannot be spent on other things. Automizing such matters leads to a considerable decrease in bureaucracy, which saves accountants, controllers, and the organization in general an incredible amount of time. The programmable open character of Bitcoin allows us to completely rebuild and innovate our financial sector and our administrative processes, make them more efficient and transparent, and significantly decrease bureaucracy. But there's more. In an Internet of Things, our economy will be dealing with machines that actively participate in the economic traffic. In fact, they're already here. Think of a vending machine, or drones delivering packages. These machines are unfamiliar with the concept of trust, but Bitcoin is not. Because of Bitcoin, the drone can be 100% certain that it will deliver the package to the right recipient and know for sure that it's been paid for. And we can program the vending machine in such a way that it will automatically keep track of its supplies, order new supplies from the supplier, and pay for them automatically. Of course, you'll understand that this is only the beginning. Internet technology is disruptive and breaks the status quo. It opens markets and breaks the positions of middlemen all the time. Bitcoin and cryptocurrencies have caused a paradigm shift. It's time to explore this new technology constructively and critically, and openly discuss potential applications. Uma moeda virtual capaz de substituir as moedas tradicionais. Dinheiro sem país e sem fronteiras. Esse é um dos conceitos que apoiam o Bitcoin, a moeda virtual mais popular. O caminho para que ela se torne realmente global ainda é longo, mas aqui e ali surgem exemplos de como ela pode ser usada no dia a dia. Um dos mais interessantes vem de uma confeitaria em São Paulo. Mais de 2 milhões de pessoas já possuem bitcoins em todo o mundo. E a moeda virtual vem ganhando espaço também entre os brasileiros. Só no último mês, 10 mil bitcoins foram negociados no país, o que equivale a mais de 9 milhões de reais em transações. De olho no crescimento que promete virar tendência, alguns estabelecimentos resolveram sair na frente e apostar na moeda virtual. Em São Paulo, nessa confeitaria especializada em brownies, depois de saborear o seu bolo e tomar um cafezinho, o consumidor pode pagar a conta direto pelo smartphone usando sua carteira virtual de bitcoins. A transação é muito simples. Através de um aplicativo para Bitcoin, existem vários, o caixa insere o valor e apresenta o código de barras ou QR Code.
Do outro lado do balcão, a câmera do celular do cliente lê o endereço Bitcoin e efetua a transferência do valor. Simples assim. Entusiasta da novidade, o Rodrigo faz questão de usar a moeda virtual sempre que encontra um estabelecimento com essa plaquinha. O celular a gente já carrega, né? Eu tenho um problema que normalmente eu perco as carteiras, mas nunca perco o celular. E eu acho que é uma maneira conveniente, é bem rápido, e quando eu estou fazendo um pagamento, eu estou incentivando o uso de uma tecnologia que é bem mais moderna do que o dinheiro que existe aí há uns 3.000 anos. Em apenas um mês de experiência, ainda que o volume de vendas em Bitcoin seja baixo, o dono da loja enxerga uma série de vantagens em ser um dos pioneiros da moeda virtual no país. Ele é muito mais seguro, a taxa é irrisória, você paga 3 centavos por transação, né? E normalmente quem paga também é quem está pagando, não o comerciante. Então tem muitas vantagens. A moeda virtual foi criada em 2009 por um gênio da matemática. O grande diferencial do Bitcoin em relação às moedas tradicionais, como o dólar, o real e o euro, é que, além de ser uma moeda internacional, não existe um órgão que a regule. Mais do que isso, como o Bitcoin não tem lastro, ou seja, não se baseia em algo como ouro ou banco central, nada garante o valor da Bitcoin. A moeda é desvinculada de qualquer ativo real e seu preço é determinado pela especulação em bolsas de valores virtuais. Ela flutua nas leis da oferta e demanda. As diferenças não param por aí. Da maneira que foi criado, o Bitcoin também não pode ser manipulado ou corrompido, uma vez que opera com base em leis matemáticas. As transações feitas com Bitcoin são mais transparentes, todas são registradas e podem ser facilmente rastreadas. A gente quer incentivar isso para que o público geral conheça o Bitcoin e consiga também entender como é que ele funciona, como é que ele opera e quais que são as vantagens, né? Como explicamos no início, quem deseja comprar bitcoins pode optar por corretoras de moedas digitais ou fazer a transação diretamente com outra pessoa. No dia do fechamento dessa matéria, o Bitcoin estava cotado a R$ 946,50. Por ser imune a problemas causados pelos governos, a atual crise da Grécia gerou um grande avanço do Bitcoin por lá. Se o Brasil continuar nessa maré que está deixando todos nós bem enjoados, a expectativa é de que a moeda virtual também seja cada vez mais usada por aqui. Você lembra do Rodrigo? Pois é, ele é um dos que já está se prevenindo. Quando eu preciso negociar, eu negocio num site que é como se fosse uma bolsa de bitcoins. E aí, com esses que eu tenho, já é o suficiente para eu usar nas coisas do dia a dia, como no café, por exemplo, né? Se muita gente ainda desconfia da força do Bitcoin, saiba que Wall Street é onde mais dinheiro e recursos são investidos na tecnologia. Claro, o interesse das maiores instituições financeiras mundiais não é especialmente no Bitcoin em si, mas na tecnologia por trás da transação da moeda virtual. Grandes especialistas em finanças acreditam que o software que permitiu a criação da moeda virtual mais popular do mundo possa também transformar a relação das pessoas e os bancos, permitindo que seja possível trocar dinheiro e papéis como ações e títulos sem depender de uma longa e cara cadeia de intermediários. Os bancos centrais, como o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra, já têm suas próprias equipes de olho na tecnologia que tornou possível movimentar o Bitcoin por todo o mundo em tempo real e praticamente de graça. Eu já expliquei o que é o Bitcoin, quais são as vantagens, por que é tão revolucionário, como surgiu. O que eu não expliquei ainda é como ele funciona. Como é possível ter um sistema descentralizado em que não há uma entidade central, que não há um banco central e que ninguém controla individualmente? Eu concedo que essa é a parte mais intrigante do sistema. E, de fato, à primeira vista, é logo que se pergunta, mas como é que pode um sistema financeiro, um sistema monetário, uma moeda, que não tem ninguém por trás controlando? Quem é que realmente que emite as moedas? Quem é que mantém o sistema seguro? Quem é que garante a inviolabilidade, que não vai haver fraude? Como é que isso pode ser feito sem ter ninguém centralizado? Isso contraria centenas de anos de prática normal de mercado em que sempre houve alguém centralizado responsável por essa tarefa de segurança. Eu entendo, e quem pensa assim tem razão, e é por isso que o Bitcoin é tão revolucionário. Porque da forma que ele foi desenhado, a forma que ele funciona,
é que faz dele ser algo tão inédito e inovador. E para a gente entender como é que funciona o Bitcoin, é preciso a gente voltar um pouco e entender como é que funcionam as entidades normais, como é que funcionam os bancos, como é que funcionam os bancos centrais, que a gente está acostumado a experimentar e a testar e a usar. Então, como é que funciona quando como é que um banco mantém a sua contabilidade em dia, como é que um banco evita que haja algum tipo de transação equivocada, ou que haja algum hacker na rede, ou que alguém roube fundos de outra pessoa. Como é que isso funciona? Na prática, qualquer banco, como qualquer outra empresa, na verdade, emprega diversos trabalhadores, funcionários, por meio do seu departamento de controle interno, departamento de contabilidade, departamento de auditoria, sujeitando os seus balanços à auditoria, ao escrutínio de uma auditoria externa. Por diversas práticas, ele mesmo, o próprio banco, é responsável pela segurança das suas informações, das transações que ocorrem consigo, que ocorrem no seu balanço. Então ele é o responsável, ele que veda o acesso a participantes ou a usuários mal intencionados, ou a gente que ele acha que possa agir de má fé. Então o próprio banco central, os bancos, cuidam da sua própria contabilidade e eles têm acesso eles são os únicos que têm acesso ao seu próprio balanço. Então eles são responsáveis por essa tarefa de segurança e de confiabilidade do sistema. No Bitcoin, como não há uma entidade central, quem é que faz isso, né? Quem é encarregado por fazer com que as transações sejam autênticas, né? Quem é que valida as transações? Quem é que registra isso na rede? Qualquer usuário pode fazer isso. Qualquer usuário pode simplesmente baixar o sistema, baixar o software, instalá-lo no computador e botar ele para programar para validar e registrar transações. Qualquer usuário pode fazer isso. Basta comprar maquinário especializado, despender energia elétrica e vai prover força computacional para essa tarefa de validação das contas. Aí vem a pergunta, mas por que alguém faria isso? Por que alguém despenderia recursos escassos, hardware, energia elétrica, para dedicar o computador a essa tarefa de validação e registro das transações? Qual é o incentivo para isso? O incentivo é justamente a recompensa de bitcoins. É a criação de novos bitcoins para o usuário que conseguir validar e registrar transações na rede. Então, a recompensa, o incentivo para fazer essa tarefa de validação de transações é justamente a criação de novos bitcoins. Aí vocês podem pensar, pô, mas qualquer um pode fazer isso? Basta botar o computador a rodar para validar transações e ganhar a recompensa? Aquela quantidade máxima de 21 milhões iria ser facilmente alcançada, ou rapidamente alcançada. É verdade. Para que isso não ocorra, para evitar que haja uma emissão em excesso ou que rapidamente se atinja o limite máximo de bitcoins, é que é exigido de cada usuário executar uma prova matemática, digamos, tem que resolver um problema matemático complexo, que é um conceito de prova de trabalho. Então o sistema exige que cada usuário desses que queira validar e ganhar recompensa também prove à rede que ele desempenhou uma atividade computacionalmente custosa, que ele resolveu um problema matemático complexo e prove à rede que ele tenha resolvido para poder então receber os bitcoins criados do nada. Para entender melhor como é que é o conceito da prova de trabalho, imaginem o Sudoku. Todo mundo aqui acho que conhece o Sudoku. Então o Sudoku nada mais é do que isso. Para resolver o Sudoku é bastante difícil. Então tem que ir lá testando os números em cada casinha até chegar à fórmula correta, até chegar à soma correta. Então, para resolver é bastante difícil. Mas uma vez resolvido, é muito fácil verificar que a solução está correta. Então é muito difícil de resolver, mas é fácil de comprovar, é fácil de provar que está correto. No caso do Bitcoin, esse problema matemático é tão complexo que leva sempre, em média, 10 minutos para ser resolvido. Então, sempre, em média, vai demorar 10 minutos para o problema ser solucionado. E se mais usuários tentarem se dedicar a essa tarefa de validação das transações para ganhar recompensa, mais difícil se torna o problema matemático. O sistema automaticamente calibra a dificuldade desse problema, desse problema criptográfico que tem que ser solucionado. O sistema automaticamente calibra essa dificuldade para que sempre se mantenha essa média de 10 minutos entre cada
entre cada recompensa de bitcoins. Então, quando um usuário valida transações e resolve o problema matemático, ele transmite a todos os outros usuários, transmite ao restante da rede, todas as transações que ele elenca numa espécie de bloco, que seria equivalente a uma página num livro contábil. Então ele elenca essas transações num bloco, transmite as transações para a rede, junto com o resultado da prova de trabalho, e toda a rede pode provar e comprovar instantaneamente que as transações contidas nesse bloco, ou nessa página de livro contábil, são autênticas, são válidas, e que o resultado da prova de trabalho também está correto. Feito isso, o minerador, o usuário, recebe essa recompensa de bitcoins. E por que eu falei minerador? Porque justamente todo esse processo de validação, registro, solução da prova de trabalho e ganhar a recompensa de bitcoins, todo esse processo que é chamado de mineração. E os usuários que desempenham essa tarefa, que têm essa responsabilidade, que são chamados de mineradores. Então todo o processo de validação de transações, registro de transações, resolução da prova de trabalho e a recompensa de bitcoins, que é chamado de mineração. E esse processo que é o coração da rede, é ele que mantém ela pulsando. Então, longe de ser um desperdício de hardware ou de energia elétrica, isso na verdade é a fonte de segurança do sistema. É graças ao processo de mineração que não há nenhuma inviolabilidade, que há total inviolabilidade no sistema. É por isso que até hoje ele não teve nenhum tipo de, ele é incorruptível. E tem sido incorruptível desde que ele começou a funcionar lá em 2009. E a fonte dessa segurança e a fonte da inviolabilidade da rede está justamente na mineração. No próximo vídeo, na segunda parte, eu vou explicar de que forma o gasto duplo é evitado, porque também a parte da mineração é justamente evitar o gasto duplo, evitar fraude, evitar que algum usuário gaste bitcoins que não tem, ou que reverta algum dos seus, que gaste duas vezes os seus bitcoins em transações para outros usuários. Exatamente como isso funciona, eu vou explicar na segunda parte, e aí vai ficar bastante claro por que o Bitcoin, por que a rede é praticamente incorruptível e por que ela é tão segura. Bitcoins e outras criptomoedas são o futuro para o qual estamos caminhando. Deixaria a nossa vida muito mais fácil. A vida dentro de uma mineradora chinesa de bitcoins. Escondido no nordeste rural da China, existem 6 minas de bitcoins que pertencem a um grupo secreto de 4 pessoas. Em outubro de 2014, as 6 minas geraram 4.050 bitcoins ao mês, equivalente a 1,5 milhão de dólares. Seu poder computacional coletivo equivale a 3% de toda a rede de bitcoins. Dalian, China. Estamos indo para Shenzhen, para uma de nossas fazendas de Bitcoin, também conhecidas como minas de Bitcoin. Dalian é um lugar especial na indústria de mineração de Bitcoins, por causa da qualidade do ambiente do ar e das condições são relativamente melhores. As condições de mineração em outras cidades são bem ruins, a vida dos mineiros é bem chata. Mina de Bitcoin, Shenzhen, Dalian. O que vemos aqui é uma mina de Bitcoin, número 1 de Shenzhen. É uma construção de 3 andares e estamos usando o segundo andar. Eu sou o diretor-geral dessa mina. Sou responsável pela sua operação segura. Isso inclui pessoal, equipamento e fonte de energia. Meus amigos e eu fizemos esse projeto juntos. Todos nós somos donos. Nós conseguimos dinheiro e resolvemos problemas juntos. Nós temos 6 filiais agora. Estamos fazendo o possível para expandir nossa sede e abrir mais filiais.
Para simplificar, estamos apostando uma corrida para responder uma pergunta na internet. Quem fizer os cálculos corretos será recompensado? A recompensa são bitcoins, moeda virtual. Nosso pico, conseguimos minerar no máximo 100 bitcoins por dia, em cada uma das 6 minas. Mas conforme a dificuldade e o poder de processamento aumenta, essa produção está mudando gradualmente. Custos de eletricidade também são um fator relacionado. O gasto é de mais ou menos 1.250 kW por hora. Nossa conta de eletricidade é por volta de $80 mil por mês. Nessa escala e com esse tipo de equipamento, nós podemos minerar de 20 a 25 bitcoins por dia, e em cada uma das 6 minas. Existem aproximadamente 3 mil máquinas mineradoras aqui. Primeiro, cada uma das nossas máquinas mineradoras é conectada à fonte de energia, então elas são conectadas na internet. Assim que nossas máquinas mineradoras estão online, nossos computadores podem fazer ajustes de configuração. Eles podem então gerar um algoritmo assim que a resposta correta foi calculada, e um prêmio é concedido. Eu acredito que o Bitcoin vai ser a moeda do futuro. Ela não poderá possivelmente substituir o atual sistema financeiro, mas o sistema financeiro está indo nessa direção. O valor da Bitcoin ainda não está estável porque ainda estamos em uma fase inicial de desenvolvimento. É similar à transação que houve na China, de usar notas para transações usando cartões de crédito e débito. Nós acreditamos nisso porque é a tendência dessa era. É um dos períodos que a sociedade financeira precisa atravessar durante seu desenvolvimento. Agora, o governo chinês não apoia e nem se opõe a isso, enquanto o mercado de Bitcoin continuar operando com segurança e legalidade. Eu acho que o governo chinês o apoiará no futuro. Essas máquinas são as quebradas, ou as que não iremos mais usar. Existem cerca de 900 delas aqui. A Avalon, por gastar mais eletricidade, também tem menor taxa de hash no mercado e será eliminada do mercado. As máquinas que estamos usando agora têm maior taxa de hash. Reciclamos partes que conseguimos e daremos novo uso. O resto só pode ser tratado como material residual. Esses ventiladores precisam funcionar, senão a temperatura fica muito alta. Se elas esquentam demais, as máquinas quebram. Você pode ver os ventiladores nas prateleiras. Se algo der errado, a taxa de hash vai cair e a parte de trás das máquinas mineradoras vai ficar vermelha. Nós também temos grandes exaustores ali, 12 daqueles. Quando você entra nessa sala, você pode sentir um grande sopro de vento. É muito bom para dissipar o calor. Quando está trabalhando na capacidade total, uma pessoa parada aqui poderia ser sugada. É gostoso, né? Sem gosto. Mergulhe naquele molho. A maioria dos nossos funcionários moram aqui na filial, quando eles estão trabalhando. Comparado aos outros na mesma posição em indústrias tradicionais, nossos funcionários têm um salário relativamente alto. Quando as máquinas começam a rodar, nós não aceitamos que elas parem por causa de uma falha humana. Geralmente, contratempos comuns com a mineração incluem problemas com o equipamento elétrico, a fonte de energia, a internet, os computadores em si. Essas 4 coisas afetam diretamente o lucro de nossas minas. A principal qualificação para nossos funcionários é a habilidade com computadores. Eles precisam ter um grande conhecimento de computadores. Outras habilidades relacionadas ao Bitcoin vão ser ensinadas depois que eles forem contratados. Essa é a área de descanso dos nossos funcionários. A vida dos funcionários é bem simples. Talvez um pouco entediante. Além de monitorar as máquinas, os trabalhadores dormem, leem ou jogam em seus celulares. Porque essa operação de mineração está rodando 24 horas, 7 dias por semana, precisamos de alguém aqui por motivo de segurança. Então, quando os funcionários estão de plantão, eles precisam ficar aqui à noite para trabalhar também.
problema que eu tenho é a falha geral do sistema. Por exemplo, digamos que nós temos 1000 máquinas e 200 delas quebrarem. Eu preciso descobrir o que houve de errado. A maioria dos problemas são pequenos e fáceis de resolver. A carga de trabalho não é tão pesada também. Eu posso tomar chá ou café enquanto olho as máquinas. E ouço meu audiobooks. De um lado e do outro, jogo videogames, tomo um pouco de água e fumo alguns cigarros. Eu vou até ali, descanso quando estou cansado. No começo, eu não estava muito otimista, mas agora eu acho que é ótimo. Que porcentagem do seu total de capital está em bitcoins? Bitcoins são 50% do meu capital pessoal agora. Os outros 50% são meu dinheiro. Você acha que é uma boa hora para comprar ou investir em bitcoins? O número de reclamações contra operadoras de moedas virtuais disparou em dezembro. Com o aumento da procura, a compra da moeda, que antes era feita em 24 horas, agora pode demorar quase uma semana. Caio está preocupado. Ele investe em Bitcoin há 3 meses e nas últimas semanas teve dificuldade para movimentar a conta. Antes caía o pagamento em 30 minutos. Agora está demorando 4 dias, 5 dias. Já tive amigos que demoraram uma semana e não conseguiu depositar. O valor do Bitcoin mais que dobrou em apenas um mês. Com a alta da demanda, os prazos para as transações das corretoras que vendem as moedas virtuais também aumentaram. O site Reclame Aqui registrou quase 1.900 queixas em dezembro. No mês passado, foram cerca de 330. Se você deposita o valor hoje e só vai cair daqui 4 dias, você pode estar perdendo a chance de comprar 10, 20, 30% mais barato hoje do que você compraria amanhã. O Bitcoin foi criado para ser uma moeda livre, permitindo transações de pessoa para pessoa sem a intermediação de bancos ou governos. Mas o que era para ser vantagem acabou virando um grande problema, já que não há garantias para quem compra e vende. Na prática, isso significa que se o dinheiro sumir, não tem para quem reclamar. Não é investimento, não tem regulamentação. Se você acredita na moeda virtual que realmente tem uma tecnologia que está vindo para ficar para transações de mercadorias, ok, agora para investimento, repense, entenda, conheça melhor, veja os exemplos recentes de corretoras que quebraram por não ter regulamentação e por você não ter para onde chorar, reclamar e recorrer. No início da semana, uma das maiores corretoras da Coreia do Sul decretou falência depois de um ataque de hackers. 17% da reserva em moeda virtual foram roubados. No Brasil, as duas principais corretoras, Mercado Bitcoin e Foxbit, afirmam que estão contratando funcionários para atender o aumento da procura e normalizar os prazos de compra e venda de moedas virtuais. Quando comecei, em 1998, eu era estagiário de computação na Companhia Energética de São Paulo. Hoje, eu sou empreendedor e CEO do Mercado Bitcoin, startup com mais de 350 mil clientes e que vai negociar mais de R$1 bilhão em 2017. Eu nasci numa cidade chamada Curvelo, que é no Cerrado de Minas Gerais, já indo em direção à Bahia. A nossa família sempre mudou muito de São Paulo para Curvelo, de Curvelo para São Paulo, que meus pais ficavam nessa de ir e voltando procurando emprego. De profissão, o meu pai, a profissão que ele exerceu por mais tempo é de porteiro e minha mãe de diarista e de faxineira em casas. A minha infância foi bem tranquila. Eu sempre gostei muito de pipa. Eu acho que a maior parte da lembrança eu sempre tinha uma pipa na mão, então era férias normalmente. Então durante um tempo ganhava dinheiro dos meus pais e acabava usando com pipas. Em algum momento eu percebi que dava para eu comprar, por exemplo, pipas juntando latas de óleo. Hoje acho que nem existe mais óleo em lata, mas juntava latas de óleo, vendia e comprava pipas, e aí não precisava pedir dinheiro para meus pais. E aí eu vi que era mais fácil se eu fizesse as pipas e vendesse, isso com uns 7, 8 anos, e aí eu comecei a fazer as pipas para vender. Meus
pais não cobravam nada de estudo da gente, mas eles sempre apoiavam, compravam material e tudo. Eu fiquei sabendo da existência da Escola Federal em um curso de computação que eu fazia. Descobri por meio de um panfleto que estava colado lá no curso que existia a Escola Técnica Federal. Até que eu entrei aqui, fiz o vestibulinho, que era bem concorrido para o curso de computação que eu fiz. E aí entrei na escola e assim, foi, eu acho que a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E foi o tempo mais bem gasto, assim. Que memórias ficaram da época que você estudou aqui na Escola Técnica Federal, hoje em Instituto? Eu tenho muitas memórias das aulas, né? Então foram aulas que, cara, muito boas. Foi onde eu me iniciei em computação. Mas também lembro muito desse pedaço que a gente está aqui, que é onde tem o campo, onde tem as quadras, que foi o que me seduziu, na verdade, a vir para a escola. Quando eu conheci aqui, foi o que me encantou mais, foi o fato da escola ter 4 quadras e 2 campos de futebol que ela tinha na época, né? Um que agora virou uma quadra. Eu estudei computação aqui durante 4 anos. Se eu não me engano, a partir do 2º ano eu já comecei a fazer um estágio. Depois consegui meu primeiro emprego fixo. Eu ainda era aluno aqui, estava no último ano, em uma corretora de valores. E aí foi onde eu entrei nesse mundo que mescla finanças e computação, que é basicamente o meu caminho financeiro aí dos 20 anos que eu tenho de carreira profissional. E quando surge então a ideia de empreender, enfim, arriscar, essa coisa de montar mesmo o seu próprio negócio? Enquanto eu era empregado, eu já tentava criar novos negócios, então pequenos negócios de programação, resolver problemas de computação. Então meio que durante todo esse tempo aí eu tive algumas coisas, nenhuma deu certo, mas na prática eu aprendi muito com elas. Até que depois de 18 anos eu cheguei ao negócio que eu tenho hoje, que está crescendo muito rápido e está tomando uma proporção bem grande. O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, Bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso, as taxas são muito menores, você pode usá-las em qualquer país, sua conta não pode ser cancelada e não existem requisitos ou limites. Eu conheci a tecnologia do Bitcoin, do dinheiro digital, em 2011. Achei que era uma ideia boa, mas que infelizmente não tinha tido sucesso. E aí, um ano depois, eu tive um lampejo assim, resolvi procurar o que tinha acontecido com aquela tecnologia e vi que ela tinha voltado, que já estava um negócio muito maior do que era quando eu conheci. Nessa época eu pedalava e treinava ciclismo com o Gustavo, que é um amigo meu da época da faculdade. E a gente já tinha a ideia de montar um negócio juntos e aí eu comecei a tentar convencê-lo a entrar nesse negócio de moedas digitais. Eu era cliente já do Mercado Bitcoin, que era um site com 2.500 clientes à época, e surgiu a oportunidade da gente comprar o Mercado Bitcoin. Ganhamos tempo para trazer novos programadores e para convencer outras pessoas a se juntarem a nós. E hoje saímos de 2.500 clientes para 350 mil. O crescimento do Bitcoin e da própria empresa, do mercado Bitcoin, está acontecendo principalmente porque a moeda deixou de ser um ativo marginal ali da economia mais paralela e passou a ser considerado um ativo legítimo. Isso aconteceu principalmente no começo desse ano, quando o governo do Japão equiparou o Bitcoin às outras moedas, como o dólar, o euro, o real, moedas emitidas por países. Isso fez com que o preço do Bitcoin, que no começo do ano era em torno de R$ 3.500 uma moeda, chegasse a um pico de R$ 14 mil e agora está sendo negociado entre R$ 9 e R$ 10 mil recentemente. Eu acredito que o Bitcoin e a tecnologia das moedas digitais é algo que veio para ficar. Eu, assim como muitos empreendedores que estão nesse meio, a gente acha que isso é algo que pode mudar a sociedade do tamanho da própria mudança que a internet teve. Então qualquer pessoa hoje pode fazer pagamentos, receber pagamentos e ninguém pode censurar. Então, se eu tenho uma ideia pela qual vale ser paga, mas eu sou um garoto de 13 anos que está no meio do sertão brasileiro, por exemplo,
Basta uma conexão com a internet que eu consigo acessar essa rede e fazer pagamentos ou recebimentos sem pedir autorização para ninguém. A Bitcoin finalmente começou a ser comercializada em uma das bolsas de valores americana. O fato, além de ser muito histórico, fez o Bitcoin chegar em 55 mil reais e fez inclusive o site da Cboe, que é a maior bolsa de valores focada no mercado de opções, cair. Esse fato aqui provavelmente fez surgir 3 perguntas na sua cabeça. O que é um contrato futuro? O que é a Cboe? E existe a possibilidade de acontecer no Brasil? E a resposta para essas 3 perguntas eu pretendo responder nesse vídeo. Eu começo então pela primeira pergunta, que é a que deve estar gerando mais dúvida no momento. O que é um contrato futuro? Em si, o contrato futuro é basicamente um contrato de compra e venda feito por 2 investidores. Ele funciona exatamente como um contrato, né, já que ele formaliza um acordo entre o investidor que está interessado em comprar um ativo com outro investidor que está interessado em vender esse ativo. Só que a diferença dele está justamente no que diz respeito à palavra futuro. Esse acordo que o contrato futuro formaliza é um acordo de compra e venda que não vai acontecer agora, e sim no futuro. Tá, mas como assim, Thiago? Vamos a um exemplo prático. Vamos supor que você esteja vendendo a mesa da sua sala, porque você quer trocar ela por uma mesa maior, sei lá. E aí eu apareço como um grande interessado em comprar essa mesa, mas com uma condição. Eu só vou comprar essa mesa, de fato, daqui a um mês. Para a gente formalizar esse acordo, a gente faz um contrato futuro. Só que eu sei, nesse exemplo, muita gente, muito provavelmente, vai achar que não faz sentido você adiar em um mês a compra de uma mesa. E você tem razão. Só que quando a gente traz isso para a realidade da Bolsa de Valores, isso muda um pouquinho de figura. Isso acontece porque, como a gente sabe, os preços dos ativos na Bolsa de Valores mudam de minuto em minuto. E o preço de um ativo hoje possivelmente não será o mesmo preço desse ativo aqui, dessa classe de ativo, daqui a um mês. E é aqui que a coisa acontece. Então, trazendo para um exemplo mais real, você está querendo comprar dólar, mas você tem medo que daqui a um mês a cotação do dólar vai subir, por exemplo. Justamente por conta desse medo, você decide realizar o contrato futuro de dólar comigo, firmando que daqui a um mês, na data de vencimento desse contrato, você vai pagar exatamente R$ 3,30 por cada dólar, de um total de $1.000 que eu vou te vender. E aí, a gente realiza o contrato futuro. Chegando o dia do vencimento do contrato futuro, o dólar no mercado ele estava a 3,40. Logo, mesmo que o dólar esteja a 3,40, pelo contrato que a gente fez, você conseguiu comprar de mim por 3,30. Ou seja, você saiu lucrando e eu saí perdendo. Só que o que a gente tira disso? Bom, a gente já descobriu uma grande utilidade nos contratos futuros. A gente consegue se proteger das oscilações com ele. Inclusive, é justamente essa uma das grandes utilidades do mercado futuro no geral, que é a capacidade de a gente conseguir se proteger de uma oscilação que pode acontecer no futuro. É claro que, se a cotação do dólar tivesse baixado, você teria ficado no prejuízo e eu no lucro. Mas ainda assim, esse mercado tem um grande benefício para a segurança. E é justamente pensando nessa ideia de oscilação futura que os contratos futuros acabam se tornando úteis para o Bitcoin. E é aqui que provavelmente muitos investidores vão acabar apostando na valorização ou na depreciação da moeda no futuro, ou até se protegendo ou simplesmente apostando em alguma coisa, né? Beleza, legal, primo. Mas qual que é a funcionalidade da Bolsa de Valores nisso tudo? Bom, a Bolsa de Valores tem uma função muito importante nesse funcionamento, porque é justamente ela que acaba dando a infraestrutura e a intermediação desse contrato futuro. Então pensa na Bolsa de Valores, nesse caso, como uma instituição que dá segurança e conforto para esses investidores poderem operar, comprar e vender. Tá? E no caso específico do Bitcoin, a instituição que está desempenhando esse papel é a Cboe, que é nada mais, nada menos que a maior bolsa do mundo especializada no mercado de opções. E aqui está um detalhe curioso. Sim, nos Estados Unidos eles têm mais de uma bolsa de valores. Tá? Aqui no Brasil a gente está acostumado apenas com a BMF Bovespa, que agora é chamada de B3.
Isso pode te fazer assimilar que em todo o país só existe uma bolsa, mas não é bem verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem tanto a Nasdaq como a NYSE, né, que são duas das maiores bolsas do mundo. A Cboe é só mais uma delas, só que ela é mais focada em opções e mercado futuro. E aqui fica a terceira grande pergunta. Qual a possibilidade disso acontecer no Brasil? Bom, primo, como você já deve saber, eu sou bem positivo quanto ao assunto moedas digitais. Eu acredito que sim, eventualmente, esse tipo de contrato futuro também acabe vindo para o Brasil. Mas eu não acredito que aconteça tão rapidamente assim. Isso porque a gente está falando dos Estados Unidos. E lá, o Bitcoin já foi regularizado e classificado como uma commodity, por exemplo. No Brasil, o Bitcoin ainda nem é regulamentado. Por conta disso, pode ser que ainda demore um tempo ainda, né, para o mercado brasileiro e a legislação brasileira em si conseguirem amadurecer e agir para que o Bitcoin possa fazer parte das opções da Bolsa de Valores brasileira. Caramba, que frase longa. Mas o fato disso estar acontecendo nos Estados Unidos agora, com certeza, é um bom combustível para que a gente possa ao menos esperar que isso também vai acontecer no Brasil. Isso é algo muito legal de ver, ainda mais considerando que o mercado brasileiro em bitcoins é um dos mercados mais movimentados do mundo. O Bitcoin, a moeda virtual, começou hoje a ser negociada pela primeira vez no mercado futuro da Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos. Em São Paulo, alguns estabelecimentos já aceitam a moeda digital como pagamento. Em apenas um ano, o valor do Bitcoin subiu 1.300%. Isso quer dizer que quem tinha R$10 mil investidos em janeiro, hoje tem 140 mil. É um rendimento muito acima de qualquer outro investimento no Brasil. Neste domingo, a Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos, começou a negociar títulos que irão acompanhar a variação de preço da moeda digital. É a primeira vez que isso acontece. Estima-se que só na cidade de São Paulo, cerca de 100 mil pessoas investem em Bitcoin. Este número cresce na mesma proporção da valorização da moeda. Ora, se tem tanta gente usando esse dinheiro virtual, por que não colocá-lo para circular no mercado real? Pois já tem gente fazendo isso. Na capital paulista já são pelo menos 30 estabelecimentos. Este restaurante aceita criptomoeda há 4 meses e viu o movimento de clientes subir. Para o dono, um bom negócio. As taxas, em média, giram de 3,5% a 5% em cartão, o Bitcoin 1%, que já é bastante agressiva, né? Você pegar um volume de venda de um restaurante, nós temos 5 tartuferias, quer dizer, você imagina esse volume todo em Bitcoin, quanto de economia para a gente. A Natália virou cliente porque acha mais fácil pagar com Bitcoin. Pelo aplicativo, o dinheiro sai da conta dela e cai na mesma hora na conta do restaurante. O Bitcoin eu consigo levar no meu celular para qualquer lugar. Então eu esqueci a carteira, esqueci cartão, estou com meu celular, consigo efetuar um pagamento, não preciso ficar lavando o prato. Economistas pedem calma na hora de colocar a moeda na mesa. Lembrando que o Bitcoin ainda não é regulamentado, então para quem paga você pode não ter tanto problema, mas para quem recebe para o estabelecimento é muito complicado porque a gente ainda não sabe como é que vai ser essa relação, principalmente a questão com receita, como é que o Banco Central vai se posicionar. A Natália não está muito preocupada. Ela acha que está fazendo hoje o que muita gente vai fazer no futuro. Se eu visse algum restaurante que aceitasse Bitcoin e eu não tivesse conhecido, eu realmente daria prioridade para ir lá e testar.